Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, canal Direito do Endividado. Gente, hoje, esse episódio, ele certamente tem a tendência de ser um dos episódios mais importantes do nosso canal. Porque, para quem não conhece, quem chegou agora no canal, o Dr. Aloysio é uma grande autoridade aí na questão de tratamento de dívidas, né? Um advogado com mais de 1.000 processos protocolados aí, centenas e centenas de sentenças favoráveis aí, em prol de pessoas endividadas, né? Ações de cobrança, de execução. E hoje, depois de muito estudo, recentemente chegou aí do exterior com algumas certificações de pesquisas, trouxe para a gente algo que me deixou até curioso. Ele não criou essa pauta, não foi criada comigo junto, então ele me deixou curioso, dizendo que tem um formato aí de tirar as pessoas do endividamento, né? Mas antes disso, roda a vinheta. Doutor, e aí? Depois desses estudos, você me deixou curioso. Como é que é esse formato aí de tirar o pessoal da dívida? Explica o pessoal aí. Ô pessoal, mais uma vez é uma alegria estar com vocês nesse canal e nesse episódio. Eu elenquei aqui 3 grandes passos para ajudar as pessoas a tratarem e a de fato saírem das dívidas. Né? Não é algo que saiu do nada. Isso é observando com experiência a vida de tantos membros do nosso projeto, pessoas próximas a nós que sofreram e sofrem com a questão das dívidas, mas tomando aqui algumas atitudes, algumas decisões, de fato conseguiram sair delas. O primeiro passo para sair das dívidas, por incrível que pareça, é entender por que você entrou nelas. Infelizmente, as pessoas se culpam muito, carregam um sentimento de pesar, né? Não consegue virar a chave por um sentimento de culpa, por achar que foi uma indisciplina, algum momento da vida deu uma bobeira, não teve autocontrole e entrou nas dívidas. Mas a verdade é que o endividamento da pessoa física, né, e também da empresa, tem muito a ver com o endividamento do Estado. Então, são 3 grandes motivos que explicam por que as pessoas se endividam. O primeiro motivo é porque nós vivemos num cenário macroeconômico, né, a nossa política econômica, a maneira que está posta e é desenhada, deixa muito claro que o Estado brasileiro ele está absolutamente endividado. E o fato do Estado estar endividado reflete na vida das pessoas. Isso favorece o endividamento das pessoas. Só para você ter uma ideia, a dívida pública brasileira hoje ela está no patamar de 8,1 trilhões de reais. Muita coisa. O que nós temos de orçamento público para esse ano de 2025, a previsão de gastos, né, com orçamento nosso para esse ano é de 5,8 trilhões de reais. Então, assim, o Estado arrecada em impostos, né, e lucros das empresas estatais 2,3 trilhões de reais. É o que ele arrecada. Só que a sua despesa é bem maior. Ela alcança aí uma previsão de 5,8 trilhões de reais. E de onde vai vir esse dinheiro para completar, né? Como funciona isso, doutor? Porque o Estado ele gasta com saúde, com educação, com segurança. As transferências para o município, o governo federal faz, né, são as transferências constitucionais. Então, para controlar isso e organizar, existe o orçamento público. O problema é que o que a gente tem, o que a gente ganha, o que a gente arrecada, não é suficiente para pagar as contas. Fica faltando aí um cálculo bem raso de 3,5 trilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, o que o Estado faz? Ele pega emprestado. Né? Ele necessita pegar emprestado para terminar de viver o ano. Mas de quem que ele pega? De quem que ele pega esse dinheiro emprestado? A gente tem o banco para emprestar. E o Estado? O Estado tem o banco também e outros credores. Então, sempre que o Estado precisa de dinheiro, e ele sempre precisa de dinheiro, ele emite um título da dívida pública. Ele emite um título. Né? E ele garante esse título, ele garante que vai pagar esse título. Ele pega dinheiro emprestado. Então, vamos supor, você, pessoa física, se você compra um título da dívida pública, o Estado fica te devendo. E você ganha os juros do período que vai ser utilizado até ele liquidar o valor integral do título. Só que o Estado faz isso em grande escala. Então, por exemplo, ele emite título da dívida pública para ser vendido em leilões institucionais para os bancos. Os maiores credores do Brasil hoje, do Estado, são os bancos. Existe uma estatística para isso? Existe sim. Quase 30% dos títulos, né, da dívida pública brasileira tem como credor os bancos.
né? 22%, 23% os fundos de investimento, né? 22%, salvo engano, os fundos de pensão, né? 9% investidores estrangeiros e por aí vai. Então, a maior fatia da dívida, né? A maior fatia do dinheiro, da destinação do dinheiro nosso, dinheiro público, está indo para banco. E pior, pessoal, para pagar juros para banco. Então, para você ter uma ideia, o Brasil, o que ele faz, o Estado brasileiro? Ele está a previsão de pagar esse ano 480 bilhões de reais em juros para banco. Banco e instituição financeira é muito dinheiro, é muita coisa. Então, as instituições financeiras, os bancos já estão lucrando muito com o nosso modelo econômico, vamos dizer assim, no alto clero. Né, numa discussão de cima que a gente não faz parte, a gente não opina. E também no baixo clero, que é nas relações de consumo, que é o outro motivo de endividamento que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, por exemplo, um Estado endividado reflete na vida das pessoas e promove também o endividamento delas. Cada R$ 1 que não é destinado à educação, que na verdade é destinado ao pagamento da dívida, não será destinado à educação, à saúde, né, à segurança e por aí vai. Ó, só para vocês terem uma ideia, há uma previsão de que 53% do orçamento desse ano seja para pagar a dívida. Que absurdo. Ano passado, 42% de todo o dinheiro arrecadado no orçamento foi destinado para pagar a dívida, os juros da dívida e a rolagem da dívida. O que é a rolagem da dívida? Você termina de pagar um título, só que você precisa do dinheiro de novo. Então você emite um título novo. Você só troca uma dívida pela outra. E o Brasil não consegue sair dessa situação. Então, ano passado, por exemplo, de todo o orçamento público federal, só 2,9%, mais ou menos, foi destinado a investir na educação, né? 4,1% na saúde. Então, é uma porcentagem pequeniníssima destinado do orçamento para áreas tão importantes. E 42% de todo o dinheiro nosso foi destinado a pagar juros para banco, pagar a rolagem da dívida e um pedacinho dele para amortizar o saldo principal. Isso pouca gente fala na mídia, né? Quase ninguém toca nesse assunto. E o tanto que ele é importante impacta na vida das pessoas. Então, o primeiro grande motivo do endividamento é que é muito mais fácil, tem muito menos chance de você viver na Noruega, na Suécia, né, num país de primeiro mundo, que no Brasil. Porque aqui, como o orçamento é destinado ao pagamento de dívidas, a maior parte dele fica mais fácil você se endividar. Esse seria o primeiro motivo do endividamento. Então, se eu resumisse para o pessoal esse primeiro motivo, é o seguinte: a dívida, o governo ele dá preferência para pagar a dívida, investe pouco na saúde, na educação, e isso reflete no bolso do cidadão brasileiro que tem que custear do próprio bolso saúde e educação. É uma coisa que acontece, mas antes de tudo é importante dizer que não se trata aí do atual governo e nem do passado. Não estamos falando de política aqui. Eu só estou querendo colocar uma situação de que esse caso ele é refletido porque o cidadão ele tem que acabar colocando um pouco do dinheiro dele para custear essas despesas básicas. Exatamente. Por exemplo, há mais de 30 anos nós vivemos esse modelo econômico. Exato. É um modelo econômico de endereçar a maior parte do nosso orçamento para pagamento de dívida e juros para banco. Né? Então, passaram-se aí vários governos que não conseguem sair dessa situação e reflete na vida das pessoas, como você bem disse, porque elas têm que tirar do próprio bolso para pagar uma medicação, para pagar uma cirurgia, para pagar livros para fazer faculdade e por aí vai. Então, isso favorece o endividamento das pessoas. Perfeito. O segundo motivo é uma falha na nossa legislação consumerista. Nosso país tem uma legislação que, em tese, deveria nos proteger, nós consumidores. Só que, ao contrário, a legislação brasileira ela favorece os bancos, as instituições financeiras. Numa relação de consumo entre banco e consumidor, para regular essa relação, a lei deveria equilibrar. Mas não, ela favorece os bancos. Por quê? Imagina o seguinte, o nosso direito ele é pautado na lei. O juiz, para dar uma decisão, 90% dos casos, é em cima do que diz a lei. Numa legislação moderna, não. Você deixa forte na legislação e no ordenamento jurídico os princípios do direito. Aqui no Brasil, a gente tem um Código de Defesa do Consumidor, que ele busca proteger o consumidor, que tem vários princípios ótimos ali, da transparência e vários outros. O problema é que, na hora de julgar as causas, nas relações de consumo aqui no Baixo Clero, a maior parte dos juízes, né, dos órgãos do judiciário, eles se prendem ao que diz a lei e não ao que diz os princípios. E isso prejudica muito o consumidor. Só para você ter uma ideia, por exemplo, aqui no Brasil, sempre que você não consegue pagar uma dívida ou um empréstimo anterior, geralmente você resolve isso pegando um novo empréstimo. Pode ser chamado de rolagem de dívida, né, ou de bola de neve, por aí vai.
A nossa legislação, ela favorece esse tipo de articulação aos bancos. Por quê? Vou dar um exemplo. Na Inglaterra, que tem uma legislação muito moderna em defesa ao consumidor, ela proíbe que o segundo empréstimo seja mais caro que o primeiro. Então, por exemplo, caso você necessite de um segundo empréstimo, esse segundo ele tem que ter o valor principal abaixo do primeiro, o valor da parcela abaixo do primeiro e os encargos e juros contratuais abaixo. Aqui no Brasil não. A dívida ela é alavancada. Geralmente, quando você pega um empréstimo novo para liquidar o anterior, você quadriplica o valor da dívida. A legislação nossa, ela fica calada, porque ela favorece os bancos. A legislação de países modernos, ela proíbe essa prática. Tem que ter regras, né? A gente chama de liquidação compulsória. Lá, por exemplo, se você pega um empréstimo de curto prazo, de 10, 20 meses, e se nesse período você paga de juros e encargos o mesmo valor principal da dívida, automaticamente essa dívida é liquidada. Entendeu? Automaticamente. Aqui não. Aqui você pega como exemplo o cartão consignado. O cartão consignado é capaz de você pagar 2, 3, 4, 5 vezes o valor principal e não ser liquidado. Inclusive cair no esquecimento e ficar lá no contra-cheque o resto da vida. É o que eu ia falar agora. É perigoso você morrer e a dívida ficar ainda cobrando. Ou seja, a legislação ela não nos protege. Outro exemplo que eu dei um dia desse, em outro vídeo que nós fizemos, foi sobre o vencimento antecipado do título. Olha só, a lei, ela prevê, a nossa lei, prevê o seguinte: se você atrasa a parcela do seu empréstimo, vamos supor que você pagou 80% do empréstimo, e você atrasa uma parcela ou duas, o banco ele tem autorização de ingressar no judiciário e lhe cobrar o valor da dívida toda. Isso é um absurdo, você já pagou 80% do empréstimo. Como é que a lei prevê a possibilidade de fazer o vencimento antecipado do título e lhe cobrar via judicial, sob pena de penhora de bens, né, penhora de salário e bloqueio na conta, de cobrar o valor integral da dívida? É um grande absurdo. Então tem que ter regra, tem que ter um regramento, tem que ter parte dispositiva que proteja o consumidor e não os bancos. Só que as pessoas não sabem disso. Então, atribuir o motivo da dívida só à falta de educação financeira, a questão da indisciplina, não está correto. Existem fatores muito maiores, muito mais fortes, né, no cenário macroeconômico, que favorecem, que empurram as pessoas para o endividamento. O terceiro motivo é o que todo mundo conhece, e de fato ele existe, que é a falta de educação financeira, né? A pessoa não soube ali fazer um arroxo, um aperto, para passar de maneira incólume, né, e pagar suas contas. Mas a gente tem que pensar o seguinte: o DIES, que é o Departamento Intersindical, prevê uma vez por ano, eles fazem ali um cálculo do que seria o salário mínimo justo para o trabalhador do nosso país. Para esse ano ficou oscilando ali entre R$7.000 e R$7.400. Salário mínimo para pagar as contas básicas, que prevê a Constituição: alimentação, saúde, né, educação, segurança, transporte e lazer. O lazer também entra como conta básica, né, do cidadão e do trabalhador. Só que o salário mínimo nosso, de 1.500 e pouquinho, ele está muito longe daquilo que é o ideal. Então, a questão da distância do salário ideal, né, o enfraquecimento do salário, ele também promove o endividamento das pessoas e elas não se dão conta. Então, esse arcabouço de situação, ele promove o endividamento da sociedade. Então, o primeiro grande passo para sair das dívidas é compreender tudo isso. Porque se você carrega na sua jornada só essa sensação de ser mal pagador, desorganizado, indisciplinado, não teve educação financeira, se você leva consigo isso, você vai ter muita dificuldade em virar essa chave. Se você não dá esse primeiro grande passo, que é compreender essa motivação das dívidas, você não consegue sair disso. Aqui no nosso projeto, inclusive, a gente vê esse reflexo com a quantidade de pessoas que chegam aqui com problemas de ansiedade, depressão, muito remédio, assim, reclamando porque saíram. Então, tem pessoas afastadas de serviço por conta disso, por conta de dívida, né? E às vezes uma falta de compreensão desse primeiro passo aí que o senhor está dando, pessoal, ele é relevantíssimo para que a saúde da pessoa não, para que a dívida também não tome a saúde da pessoa, né? Exatamente. Inclusive, pessoal, a saúde financeira impacta diretamente, não só na vida pessoal do trabalhador, como no seu ambiente de trabalho. Não importa só se é do âmbito público, servidor público, ou se é um colaborador de uma empresa privada. Não importa. Isso é tema da nossa palestra. Nós fazemos aqui no projeto palestras para sindicato, associações e empresas que tocam nesse ponto, né? A saúde financeira, ela toca diretamente, né? Não só na vida pessoal, mas no ambiente de trabalho também. Certo. Vamos lá para o segundo passo? Agora eu quero ouvir. O segundo passo, ele é mais técnico, viu, pessoal? Talvez seja esse que vocês estejam esperando. Como dar um melhor tratamento à sua dívida, né? Como sair das dívidas. O segundo passo é o seguinte: distinguir o que são dívidas pagáveis e não pagáveis.
A dívida pagável não é aquela pequenininha que cabe no seu bolso, não. Dívida pagável é aquela que, obrigatoriamente, ela deve ser paga. Ela é pagável por várias questões. E a dívida não pagável é uma dívida que pode esperar um pouco, né? Vamos dar um tempo. Vamos deixar o banco um pouquinho de castigo, esperando o tempo para que, no melhor momento possível, essa dívida seja paga com desconto. O famoso desconto de campanha. O desconto de campanha está atrelado à nossa regra de ouro que poucas pessoas conhecem. A regra de ouro que alguns vão até se escandalizar aqui. Mas ela é muito importante e ela funciona. Então vamos lá. Qual é a regra de ouro? A regra de ouro é, em determinadas situações, não pague o banco. Dê uma pausa, dê um stop e não pague o banco. Vocês vão entender por quê. Eu costumo dizer isso para os nossos colegas daqui do projeto. Alguém já viu o banco dar desconto para quem está adimplente? Eu nunca vi. Vamos lá, doutor. Nesse momento a gente entra para explicar o desconto de campanha. O que é o desconto de campanha? Vou dar um exemplo. Se você faz um empréstimo e durante um período você paga bem direitinho esse empréstimo e você entra na inadimplência. Aquele empréstimo é um ativo financeiro do banco. Ele entra no balanço geral do ano, o balanço orçamentário do banco. Aquele ativo, ele é lançado como algo positivo. Ele entra no lucro do banco, né? Isso é o famoso balanço anual. A partir do momento que você entra na inadimplência, vai abrir ali o início de uma contagem de prazo para o banco tratar essa dívida, porque o banco tem essa dívida com ele, junto a um correntista. Só que vai ter um momento que ele não vai poder lançar mais essa dívida como um ativo positivo no seu orçamento, no seu balanço. Ele vai ser obrigado a lançar essa dívida como uma dívida, na verdade, lançar esse ativo como algo negativo. É uma rubrica que liga a instituição financeira ao setor contábil de controle do Banco Central. Então, ele vai ter que lançar essa dívida em prejuízo. Aquele ativo se torna um prejuízo para o banco. E qual o reflexo disso, doutor? Isso impacta no balanço anual. E a competitividade dos bancos se dá pela quantidade de lucro. Né? O quanto aquele banco lucrou no trimestre, no semestre e no ano. Então, vamos lá. Para não lançar aquele valor de empréstimo em prejuízo, porque vai impactar no resultado do banco, nasce naquele momento a possibilidade do desconto de campanha. Vocês já ouviram falar, e quando uma dívida chega aí a perto dos 5 anos, o banco ele vai te dar um desconto de até 90%? Isso é verdade. O que ninguém sabe é que 5 anos não é um prazo engessado. O desconto de campanha ele pode vir com 2 anos, com 3 anos, com 4 e com 5 anos, não importa. O que é fato é que quanto maior tempo for, mais chance de você estar perto do desconto de campanha. Nós temos casos aqui no nosso projeto e ao longo, né, da vida como advogados bancários, né, em favor do consumidor, nós sabemos e acompanhamos muito bem casos de pessoas que liquidaram dívida de 80, 90, 200 mil reais pela quantia de 4 mil reais, 5 mil reais, 6 mil reais. E isso é possível, porque é um cálculo. Isso não depende da boa vontade do seu gerente. Isso não depende de um abel prazer da política da instituição financeira. Não, isso é um cálculo matemático. Para o balanço geral do banco, é melhor ele conseguir de você arrancar 4 mil reais numa dívida de 80 mil do que 0 mil reais. 0 mil reais não conta para o balanço positivo do banco. Muitas vezes essa dívida já não está mais nem sob a administração do gerente, né? Você vai no gerente e fala, não, sua dívida ela foi vendida. Aí entra a figura das securitizadoras. Ou o banco vai tratar essa dívida, esse ativo, dando um desconto de campanha de até 90% de desconto. E eu vou te dizer uma coisa, isso não impacta em praticamente nada no balanço anual. Se você pega tudo que o banco ganha, o seu faturamento bruto, e faz um cálculo da média dos bancos que atuam no Brasil, o nível da inadimplência não alcança nem 3% do faturamento do banco. Nossa. Eu estou falando de média, pessoal. A grande maioria dos bancos, o nível da inadimplência não alcança nem 3%. E as pessoas morrem de medo de banco. Morrem de medo de dar essa pausa, de dar esse break, de dar esse stop para poder pagar essa dívida lá na frente com desconto. É claro que tem que ter sabedoria e técnica para fazer isso, e não são todos os casos. Nós vamos explicar aqui os casos que dá para fazer isso. Tá bom? Isso entra aqui nos nossos passos para te ajudar a sair dessa situação. Agora, o fato é que esse desconto ele vai vir um dia. E se o banco deixa de tratar essa dívida, possivelmente ele vai pegar essa sua dívida e vender para uma empresa chamada securitizadora. Essa empresa compra a dívida de um valor bem baixinho, muito menor do que o valor real. E essa empresa securitizadora, ela tem o direito e o poder de também te vender essa dívida com desconto. Se a dívida não pertence mais a determinado banco, vai pertencer a uma empresa privada, uma securitizadora, que vai lhe dar esse desconto. E você pode liquidar na maior tranquilidade que vai dar certo. Maravilha. E aí, e os próximos? Eu tô curioso, o assunto está interessante. Vamos lá.
Uma vez sabendo que existe a possibilidade de liquidar essas dívidas com desconto de campanha, que a regra de ouro de, por enquanto, não pagar o banco, nós vamos avaliar uma por uma para saber quais delas a gente pode dar essa pausa. Vamos imaginar aqui um cenário de um empregado, talvez até um servidor público, que deva de todas as formas. Ele tem empréstimo consignado, que desconta no contra-cheque, ele tem empréstimo que debita na conta bancária, ele tem cartão de crédito, que também debita na conta bancária, ele tem empréstimo em outro banco, em outra instituição financeira que não receba o seu salário, e ele tem cartão de crédito também de outro banco que não debita na conta. Vamos pensar em todos os casos possíveis de endividamento, inclusive também que esse ser humano tenha cartão consignado, que é o câncer aí do nosso país, que a gente já gravou vídeo sobre esse assunto. Exato. Ele vai ter que dar um tratamento para cada situação dessa. A primeira situação é o empréstimo consignado. Empréstimo consignado regido por lei estadual. Lei estadual estabelece limite para desconto. Ele tem que fazer um cálculo. As nossas cartilhas aqui do projeto, que você pode adquirir de forma gratuita, basta entrar em contato com a nossa equipe, vai te explicar como isso funciona. Você pega o salário bruto, subtrai imposto de renda, seguridade social, vai sobrar um valor. Dependendo da lei estadual de onde você estiver, ela vai estipular um limite. Eu não sei, 30%, 40%, 50%. Se você faz esse cálculo e os empréstimos consignados ultrapassa o limite, vamos supor 40% que é permitido em lei, tem como você entrar com uma ação judicial, chama ação revisional de contrato de empréstimo, solicitando uma liminar ao juiz para reduzir a parcela desse empréstimo para dentro da margem consignável. Esse é um instrumento, é uma maneira de tratar uma dívida. A outra maneira é um empréstimo que debita na conta. Às vezes a pessoa ela tem alguns consignados e tem um empréstimo muito alto que debita na conta, somado a um cartão de crédito que debita na conta, já estou adicionando aqui outro formato de dívida, que dá para você suspender. Para quem não sabe, aqui vai a dica valiosa, tem uma resolução do Banco Central, que é a 4.790, que diz que você, correntista, tem o poder de desautorizar o banco de debitar na sua conta. Nós temos aqui um modelo desse requerimento, que você pode fazer de maneira administrativa, e, se necessário for, através de liminar judicial também. Você vai deixar o banco um período de castigo. Ele vai ficar um período sem receber esse dinheiro, porque você vai estar buscando desconto de campanha para liquidar essa dívida com desconto de até 90%. Exato. Lembrando que isso é para casos graves, pessoal. Aqui a gente não está fomentando a inadimplência. Se você tem condições de pagar os seus empréstimos, as suas dívidas, que faça com tranquilidade. Agora, escolher entre alimentar um filho, pagar as contas básicas, pagar o seu aluguel, pagar a parcela da sua casa, né, pagar a sua medicação e pagar juros para banco, não vai ter como. Você vai ter que dar o break, você vai ter que fazer essa pausa, suspender os empréstimos que debitam na conta e esperar o desconto de campanha. Agora, é claro, tem que ter cuidado. Aqui vai outras orientações importantes. Se você tem bens no seu nome, mais de um bem, a casa que você mora não conta que é um bem de família. Muito difícil dele ser penhorado. A legislação ela é muito favorável para não penhorar. Né? Nesse ponto, ela nos protege, a jurisprudência também. Agora, se você tem 3, 4 kitnets para alugar, uma casa na praia, se você tem 2, 3 carros no seu nome, aí saiba que suspender a parcela do empréstimo sem o devido cuidado, o seu patrimônio, os seus bens, podem ser passíveis de penhora. Se você tem bens no seu nome, então não tem sentido você suspender os empréstimos. Aí você tem que calcular os bens que você vai vender para pagar suas contas. Agora, segundo eles dizem que você tem liquidez. Exatamente. Agora, se você não tem nenhum bem no seu nome, o seu nome já está negativado, se você já está protestado em cartório e está para fazer a escolha entre pagar determinado empréstimo, determinada dívida ou botar a comida dentro de casa, aí a gente indica a suspensão de empréstimo na conta. É o tratamento adequado. Cartão de crédito a mesma coisa, é a mesma política. Se você renegociar o cartão, não tenha medo, não tenha dúvida. Vai quadriplicar o valor do cartão. Qualquer tipo, a taxa do cartão, ela é mais ou menos de 9 a 10%. Se você renegociar, você vai pagar 3, 4 vezes o valor do cartão. Se você consegue segurar o cartão, e não pagar agora, você vai pagar com desconto. É claro que você tem que fazer um cálculo aí do tanto que você precisa estar adimplente naquele período com o cartão. Né? Tem gente que foge da situação de negativar o nome, né, o nome sujo, porque muito em breve eu vou fazer um financiamento na casa, muito em breve eu vou precisar tirar um carro novo. Mas realmente não tem o que fazer. Apesar de existir aí hoje as empresas que limpam o nome, né, que tomam aí algumas medidas para limpar o nome. Não vou conseguir explicar isso hoje, mas vai ser objeto de um grande vídeo, um vídeo bem especial para vocês. Aqui do canal, que vai explicar sobre a limpeza de nome, e funciona, de fato limpa mesmo, e volta o score e te devolve o crédito. Mas eu estou aqui hoje falando de situações emergenciais, né, entre
ser adimplente com o cartão. Você tem aquele mês, aquela semana para pagar o cartão, e entre pagar, não pagar e renegociar, que vai quadriplicar o valor, não tenha dúvida. Se você não tem bens a ser penhorado, adquira a nossa cartilha, entenda o passo a passo de como sair das dívidas, entenda que é possível sim pagar, liquidar boa parte das suas dívidas com desconto de campanha. Esse é o tratamento para cartão, esse é o tratamento para empréstimos de mútuo que debitam na conta ou empréstimo no boleto, e esse também é o tratamento para cartões de crédito que debita na conta. Às vezes você recebe seu salário por um banco, e o banco ele faz você assinar um contrato com débito automático. O valor do cartão de crédito automaticamente já debita na conta bancária. Vai ter o mesmo tratamento da suspensão de empréstimo na conta. Nós temos o requerimento aqui. Resolução do Banco Central, 4.790. É o mesmo requerimento, a mesma resolução serve para empréstimo e serve para cartão. Você faz um requerimento simples, manda por e-mail ao banco. Se ele não te atender, denúncia, ouvidoria ao Banco Central. E dá certo, viu, pessoal? Dezenas de pessoas, se não centenas de pessoas, nós ajudamos a sair dessa situação, suspendendo os empréstimos que debitavam na conta ou cartão de crédito via requerimento administrativo. É claro que não são todos os casos. Teve casos que a gente teve que entrar com pedido de liminar. E por último, né, o mal falado cartão consignado. Esse é o perigoso. Esse aí é mais sério e mais grave. Por quê? Esse aí não vai suspender via requerimento, via caminho administrativo. Vai ter que ingressar no judiciário. Qual a grande argumentação para suspender, né, se livrar do cartão consignado? Há uma maneira correta de fazer. Há uma peça judicial, nós temos aqui a cartilha, o e-book e o modelo para fazer isso. Você vai ingressar no judiciário e apresentar para o juiz o seguinte cálculo. Você vai dizer para o juiz, primeiro, denunciar todas as mazelas daquele contrato. E nós temos um vídeo aqui do canal que mostra o tanto que esse contrato é frágil. Muitos foram feitos via telefone. A pessoa não sabia nem o que estava contratando. Jurava que era um empréstimo consignado e era um cartão consignado, que não termina de pagar nunca, porque fica descontando o mínimozinho lá no contra-cheque. Como tratar isso? A ação judicial que você vai ingressar, ela vai dizer para o juiz o seguinte, que você não tinha noção do que estava contratando, e é impossível ter essa noção, porque o contrato ele não deixa claro Ele é usado. do que se trata. Você vai pedir para o juiz para transformar o seu cartão consignado num empréstimo consignado. Esse é um caminho. E o outro caminho é pedir que ele seja nulo, que volte ao status quo, ou seja, o status anterior, de maneira que, como foi feito diante de um vício, né, ele enseja aí uma nulidade, o juiz ele tem o poder de declarar nulo aquele cartão e desfazer esse empréstimo. Então, são dois caminhos possíveis para tratar o cartão consignado. Agora, é claro, lamentavelmente, a gente vive também sob a égide do lobby dos bancos no judiciário. Então, tem estado que o Tribunal de Justiça é totalmente contrário ao cartão consignado. Infelizmente. E tem estado que é a favor, ou vamos botar assim, metade das turmas recursais estão a favor do banco do cartão consignado. Então, como saber se você vai se dar bem? Só tentando, porque é um sorteio. É um sorteio, né? Aqui em Brasília tinha 8 turmas, delas 4 a favor e 4 contrário. 2 viraram a casaca, né? E estão a favor do banco. Aqui já está mais difícil tratar isso. O Espírito Santo, né? No Juizado Especial de Pequenas Causas, todas as turmas são contrárias ao cartão consignado. Então, tem um mapa aí para trabalhar em cima. E tem tribunal que fez súmula contra o cartão. Tribunal de Justiça da Bahia. Um tempo atrás, do Goiás. Goiás também tinha. Também tinha, parece que revogou. Então, eu não vou conseguir destrinchar aqui todos, mas aí vai depender do mapa, né, da sua cidade, do seu estado. Perfeito. E o que nós temos mais aí, não? De dicas ou de passos, né, para sair das dívidas. Por último, pessoal, o terceiro grande passo para sair das dívidas é você vincular você vai ter que fazer na sua vida um grande inventário do que você está vivendo, do que você está devendo e do que você está ganhando, junto com uma educação financeira e junto com a construção de uma renda extra. Mas eu vou te orientar e te ajudar a fazer isso. O inventário funciona assim. Você pega uma folha de papel, uma caneta, o que quiser fazer, faça no computador, não tem problema não. Você divide esse arquivo no mês, papel no meio, e anota de um lado todas as despesas que você tem no mês. Todas elas. Não deixe de fazer isso. Não pense que é uma coisa boba. Tem que ser feito o inventário da sua situação mensal. Lá você vai colocar gasto com moradia, aluguel, parcela de casa, condomínio. Você vai colocar alimentação, o que você gasta com medicação, né? Tratamento de saúde, plano de saúde, transporte. Bota tudo. Bota até o lazer.
o seu lazer do final de semana, né, com plataforma de streaming, aquilo que é básico para você, sem exageros no lazer, mas coloca tudo que é importante. E no outro lado da folha, né, do lado, você vai colocar tudo o que você ofere de renda. Então, o seu salário, né, o que você ganha de remuneração líquida, aquilo que cai para você usar, e também aquilo que você, às vezes você faz um bico, né, um trabalho informal, você anota também o que você costuma ganhar. Você vai ver que há uma diferença entre o que você recebe, vocês sabem disso, e aquilo que você gasta. Essa diferença deve ser contabilizada. Você tem que anotar o valor que falta para você chegar na fronteira de custear suas necessidades básicas. Mas você não vai ficar por aí. Você não vai anotar só o valor para empatar, para chegar no muro. Você vai ter que dar uma margem de gasto extra. Então, por exemplo, se falta para fechar no seu orçamento R$ 2.800, coloca uma margem aí maior de 1.000, 1.200 a mais, que seria dos imprevistos. Então, em vez de 2.800, para você ter uma vida mais ou menos dentro de um equilíbrio orçamentário, te falta aí 3.500 por mês. Estou dando um exemplo, né? Então, você vai atrelar esse inventário a algo chamado uma construção de uma renda extra. Não tem jeito. Não adianta fugir. A única maneira que tem de você conseguir esse valor é construindo uma renda extra para a sua vida. Falar de renda extra, você já tive notícia que você foi o rei da renda extra aí no início da vida, né? Ah, eu tive que rebolar. Assim que eu casei, passei em concurso público, o salário era baixinho e não pagava as contas todas. Então eu tive que inventar roda. Eu e minha esposa vendemos de tudo que você imagina na vida. Né? A gente já vendeu empada, linguiça de camarão, compota de pimenta, carne de sol. A gente trabalhou com buffet, festa. O salário, apesar de ser servidor público, o salário não dava. Então eu tive que me virar nos 30. E hoje, mais do que nunca, a internet está em seu favor. O que mais tem são canais gratuitos que te ensinam a fazer dropship. Você vai vender produto que você nem vai pegar. Tem curso gratuito que te ensina a comprar um produto pelo preço de atacado e vender no preço de varejo sem nem triscar no produto. Entendeu? O fornecedor vai mandar direto o endereço de quem está comprando no seu site, no seu blog e por aí vai. Tem inúmeras, centenas de maneiras de construir renda extra. Tem gente vendendo aquele bichinho. Lembra, década de 90, o Tamagotchi? Parecia um minigame pequenininho. É o Tamagotchi, que ia deixar esses bichinhos morrer. Exatamente. Você tinha um minigame, muita gente não é da minha época aqui. Era um dragãozinho que se alimentava. Tem gente que tem saudade disso e compra na internet. Eu conheço gente que fez dropship e fez com excelência, ganhou muito dinheiro vendendo Tamagotchi. Né? Apoio no sofá para botar apoio de bebida. Então, assim, vai da imaginação. Às vezes você precisa de uma mão, de um incentivo, né? Um curso gratuito. Nossa cartilha vai abordar a educação financeira, vai abordar renda extra, porque esse dinheiro não vai cair do céu. Né? A providência divina vai acontecer, acredito muito nela, com certeza. Mas materialmente não vai descer do céu atmosférico, não vai. Não vai cair do céu. Você vai ter que dar esse passo grande, né, de construir uma renda extra para alcançar o mínimo necessário para empatar com o seu orçamento que falta e também te dar a margem da imprevisibilidade, né? Coisas acontecem, você precisa ter um dinheirinho ali. O que eu estou falando é fácil? Não é, pessoal. É óbvio que é uma jornada, é uma construção. Mas aqui você está saindo desse vídeo com um monte de dica, né? Entender por que a pessoa se endivida, que muitas das dívidas não dependem de você, não tem a ver com suas escolhas. Você faz parte de um processo macroeconômico, né? Você está dentro ali, você é um personagem dentro do orçamento público brasileiro. Você é vítima de uma legislação falha. Isso é muito mais grave do que as suas decisões. A outra questão são os instrumentos adequados para cada dívida que você vai tratar. E, por último, construir a renda extra com a educação financeira através de um grande diagnóstico que deve ser feito. Então, essa questão de renda extra, por isso que realmente foi elucidador aqui nesse caso. Por quê? Eu também já tive problemas e sempre quando eu buscava a questão de educação financeira, eu parava no começo. Por quê? Porque todo mundo que vem incentivar uma educação financeira, a primeira coisa que é dito é: você tem que fazer uma reserva. Poxa, gente, como é que eu ia fazer uma reserva se meu salário não pagava metade do custeio geral? Então a gente já fica desanimado de começo. Quando você olha lá, põe no papel: eu devo aluguel, eu devo água, eu devo luz, eu devo, e coloca aqui a receita paga a metade. E o camarada que está ali te incentivando na educação financeira fala assim: você tem que pagar e guardar um dinheiro. Como é que eu vou guardar se está faltando? Então, essa questão de juntar a renda extra aí com a educação, ela é extremamente vantajosa, né? E para vocês aqui, essa parte de material eu sei que a gente tem. Então, é só entrar aí em contato com a equipe e buscar aí essa situação. Material gratuito. É gratuito, viu, gente? Aqui não está vendendo nada, não. Que a gente
tenta aí levar a quem estiver assistindo aí é as questões das palestras, né, que tá indo bem, graças a Deus. Já já vocês vão ver aí várias fotos das palestras que a gente tem andado por aí, né, que tá indo bem, Tá indo bem, graças a Deus. E é isso, gente. Muito interessante. Acredito que vocês ficaram bem esclarecidos sobre o tema. Quiser material, já sabe onde procurar, só buscar a nossa equipe e tamo junto. Vai pedir aí ou eu peço? Deixa eu pedir. Ótimo. Pessoal, se inscreva no canal, dá o like, toca o sininho e permita que esse vídeo alcance o maior número de pessoas que realmente estão precisando de ajuda. Um abraço. Até mais, galera. Tchau, tchau.